Pessoal, então hoje a gente vai dar nossa aula sobre escoamento em meios porosos com ênfase no leito fixo. O leito fixo é uma operação industrial que envolve escoamento de fluidos, sejam eles líquidos ou gases, através de uma fase sólida particulada, essa fase estacionária. As colunas empacotadas, como também são chamados estes equipamentos, são usados para reações com catalisadores, a absorção de um soluto, absorção, leito de filtração, dentre outros. Todas as aplicações serão melhor detalhadas ao final da nossa aula. Um dos principais objetivos de um leito de partículas é promover o contato íntimo entre as fases envolvidas no processo, ou seja, a fase fluida, gasosa ou líquido com a fase estacionária, as partículas. O tipo de material de empacotamento, bem como seu formato, é variável e deve ser escolhido de acordo com os objetivos definidos para o processo, podendo este ser constituído de esferas, cilindros ou até mesmo partículas irregulares e, a depender do processo de aplicação, composto por um material inerte ou não inerte. Mas como esse equipamento funciona? De modo geral, o sistema de leito fixo é composto por um tubo, também chamado de leito, que poderá estar na horizontal ou na vertical. Um recheio, que será o material que desempenhará a função definida para o processo, ou seja, adsorvendo substâncias, catalisando reações ou simplesmente aumentando a superfície de contato dessa reação, e um fluido, gasoso ou líquido. Além, é claro, do sistema de conexão composto por tubulações, mangueiras e torneiras. Como veremos mais adiante, o conhecimento sobre as pressões de entrada e saída do fluido, bem como da vazão de entrada, é fundamental para a realização dos cálculos e a determinação dos parâmetros do leito. Por isso, costuma-se acoplar medidores de vazão e pressão nas entradas e saídas do sistema. Além do sistema de leito fixo, existe um outro tipo de escoamento em meios porosos formado praticamente pelos mesmos aspectos estruturais citados anteriormente, o leito móvel, ou também chamado de leito fluidizado. A principal diferença entre esses dois sistemas, que não podemos nos esquecer, é que no leito fluidizado, a velocidade do fluido é tal que é possível promover a movimentação das partículas sólidas e até mesmo a suspensão dessas no leito, mas sem o arraste das mesmas. Quando a fluidização não ocorre, ou seja, quando o fluido não atinge a velocidade mínima de fluidização, tem-se uma condição estática, na qual o fluido apenas percola através dos espaços vazios existentes entre as partículas estacionárias. A essa condição dá-se o nome de leito fixo. Agora falando um pouco sobre os recheios. Por ser um processo bem abrangente e com inúmeras aplicações, o tipo de recheio a ser utilizado em cada situação vai variar muito. Entretanto, como já foi mencionado, o objetivo principal em se ter um leito de partículas fixas é promover o contato íntimo entre o fluido e a fase sólida. Por isso, o material de empacotamento deve ser escolhido de forma a potencializar essa interação. Normalmente, para a definição do recheio, algumas características gerais devem ser levadas em consideração. O material deverá ser quimicamente inerte ou não? Se não, quais as características químicas ele deverá possuir? Ele deverá absorver amônia, enxofre, por exemplo? O material é resistente, ou seja, aguenta a passagem contínua de um fluido sem fraturar? Ele tem uma baixa massa específica, o que proporcionará a devida passagem do fluido sem implicar em grande perda de carga, como veremos mais adiante? Como é sua molhabilidade, ou seja, a habilidade do líquido em manter contato com uma superfície sólida pelas interações intermoleculares quando os dois são colocados juntos. Todos esses fatores influenciarão na efetividade de contato sólido-fluido, almejada no processo. Além disso, é claro, fatores como os recursos físicos e financeiros disponíveis são de grande influência na escolha do recheio. Falando de uma forma bem abrangente, existem dois tipos básicos de recheio: os sólidos quebrados e os sólidos de forma definida. Os sólidos quebrados consistem basicamente em partículas sem forma, porosidade e arranjo definidos. São, por exemplo, pedras de zeólita, carvão ativado, sílica, etc. Por não possuírem tais propriedades previamente definidas, ou seja, não serem uniformes, geralmente são de custo inferior. Já os recheios de forma definida são materiais produzidos que, por isso, apresentam um grau de uniformidade e propriedades pré-estabelecidas, tais como a porosidade, que normalmente é limitada entre 0,45 e 0,95. Para esses casos, existem inúmeros formatos diferentes disponíveis no mercado, que possuem grande área superficial projetada exatamente para reduzir as perdas de carga, sendo seu custo diretamente proporcional à diminuição do tamanho das peças. Os tipos de materiais utilizados nesses recheios são variáveis conforme a aplicação, mas os mais utilizados são cerâmica, metais, vidro, plásticos, carbono e borracha.
Agora vamos falar um pouquinho dos exemplos de aplicação. Para ficar mais clara a utilidade desse tipo de operação industrial, daremos dois exemplos, o leito fixo de absorção e o de adsorção. A absorção consiste na separação de um ou mais componentes de uma mistura gasosa pela ação de um solvente seletivo. Nele, o gás a ser purificado é inserido no sistema pela parte inferior da coluna de leito fixo e entra em contato com o solvente, inserido na parte superior da coluna de empacotamento. Posteriormente, obtém-se dois produtos, o solvente, com a fração gasosa absorvida na parte inferior, e a fração gasosa purificada na parte superior. A eficiência do processo varia de acordo com fatores e condições específicas de operação, tais como a quantidade de reagentes, a vazão de solvente inserida no sistema e o tempo de interação entre as substâncias. As principais aplicações práticas do leito fixo de absorção são o controle da poluição do ar através da retirada de substâncias tóxicas pelo solvente, a retirada de substâncias corrosivas do ar e a produção de ácidos, como o ácido nítrico e o ácido carbono. Um outro exemplo é a dissorção, que permite a redução da concentração de algum componente no fluido que sai do leito quando comparado ao fluido que entra. Basicamente, a dissorção consiste em um processo físico ou químico em que o material, geralmente aquoso ou gasoso, adere à superfície de um outro, geralmente sólido, de tal maneira que sua atividade no fluido é reduzida. Fatores importantes que influenciam na capacidade adsortiva de um adsorvente são sua área superficial e o tempo de contato material-superfície, influenciados pela vazão do fluido, pelo tamanho do leito e pela granulometria do recheio do leito. Aumentando a vazão, o tempo de contato reduziria, e com isso, menos material seria dissolvido. Aumentando o tamanho do leito ou utilizando um recheio de grãos menores, a área superficial a qual o material entrará em contato será maior, e com isso, mais material seria dissolvido. Um exemplo prático visto em um estudo é a dissorção de corantes sintéticos, provenientes de resíduos da indústria de roupas pelo couro. Conhecido um pouco mais sobre os objetivos, as características, o princípio de funcionamento e algumas das aplicações práticas do sistema de leito fixo, podemos agora partir para o entendimento completo de tal operação, a começar pela análise e os efeitos gerados a partir da passagem do fluido através dos espaços vazios existentes entre as partículas estacionárias. Para falar sobre o princípio de funcionamento de um leito particulado fixo, iniciaremos falando de seu funcionamento teórico e depois falaremos sobre seu funcionamento prático. Para se entender a mecânica desse tipo de escoamento, é fundamental ter em mente o conceito de perda de carga. Os estudos sobre escoamentos em leitos porosos se iniciaram com Darcy. Segundo Darcy, a perda de carga em um leito poroso estacionário é definida como a razão entre a permeabilidade do leito e a viscosidade do fluido passante, ou então como a divisão entre a vazão pela área superficial pela qual o fluido passa. De acordo com ele, a perda de carga é, portanto, a velocidade superficial do fluido, dada pela porosidade, que é o volume sem partículas sólidas dentro do leito, dividido pelo volume total, vezes a velocidade interficial média do fluido. Continuando os estudos, foi visto como de imensa importância a compreensão do número de Reynolds para esse escoamento. Para escoamento em meios porosos, Reynolds é uma função da porosidade do leito, da velocidade superficial, da densidade e da viscosidade do fluido e do diâmetro das partículas empacotadas. Darcy definiu o número de Reynolds para esse escoamento de acordo com a fórmula a seguir. Em Reynolds menor do que 10, caracteriza-se o regime como laminar. Já em Reynolds maior do que 1000, o regime é considerado turbulento. Em regimes onde Reynolds está entre 10 e 1000, considera-se o regime como regime de transição. Para regimes laminares, onde Reynolds é menor do que 10, a perda de carga em um leito é definida de acordo com a equação de Blake-Kozelny, como mostrado a seguir. Já em regimes turbulentos, onde Reynolds é maior que 1000, a perda de carga é delimitada de acordo com a equação de Burke-Plummer, de acordo com a equação a seguir. É aí que entra outra figura importante nos estudos sobre escoamentos em meio leitos porosos. De acordo com Ergun, a perda de carga total em um escoamento em um leito poroso sob qualquer regime é dado pela seguinte equação, onde φ
é a esfericidade de partículas não esféricas, e seu valor é delimitado em um intervalo de 0 a 1. Segundo Ergun, em regimes laminares, o primeiro termo da equação será muito maior que o segundo, de modo que o valor do segundo termo não afete o resultado encontrado. Já em regimes turbulentos, Ergun infere que o efeito inverso seria observado e o valor da perda de carga não seria afetado. Entretanto, tal equação pode determinar de modo bastante eficaz a perda de carga em um leito em regime de transição, ao se considerar ambos os termos da equação, o que mostra a grande sacada de Ergun. Agora, focando no funcionamento prático de um leito poroso estacionário, nosso objetivo é encontrar os parâmetros invariáveis do nosso leito, ou seja, relacionados ao recheio, que são a permeabilidade e o fator C. Partiremos do pressuposto de que o negativo do gradiente da pressão menos m mais a densidade vezes a gravidade é igual a 0. Para leitos horizontais, consideraremos que o termo que possui a gravidade tenderá a 0, pois a gravidade está em sentido perpendicular ao deslocamento do fluido. O fator m é definido de acordo com a seguinte equação, onde C é o fator C do leito, K é a permeabilidade do leito e Q é a velocidade superficial do fluido. Em regimes laminares, consideramos que o termo relacionado ao fator C e a permeabilidade em m é muito menor do que 1, e o valor de m é, portanto, a viscosidade vezes a velocidade superficial dividida pela permeabilidade. Em leitos verticais, em regime laminar, a velocidade superficial é definida, portanto, pela fórmula mostrada. Tal equação é obtida a partir da manipulação do pressuposto estabelecido anteriormente. Já para regimes turbulentos, considerando o escoamento em leitos horizontais, partiremos do mesmo pressuposto inicial. A partir dele, para escoamentos incompressíveis, conseguiremos manipular a equação estabelecida de modo a se formar uma equação do primeiro grau, como definida a seguir. Nela, o nosso x é dado pela velocidade superficial do fluido, e nosso y é dado através de uma relação entre a velocidade superficial do fluido e a perda de carga do leito. A partir de diversos valores de velocidade superficial do escoamento e da diferença de pressão durante a passagem do fluido pelo leito, consegue-se realizar uma regressão linear, encontrando o valor de b, que é o coeficiente linear da reta, e de a, que é o coeficiente angular da reta. Manipulando os valores de a e b encontrados, define-se a permeabilidade do leito como a razão entre a viscosidade do fluido e o valor de b da regressão, e o fator C como o valor de a da regressão vezes a raiz quadrada da permeabilidade, K, dividido pela densidade do fluido. Para escoamentos de fluidos compressíveis, onde a densidade do fluido é variada de acordo com a pressão sobre a qual ele está submetido, parte do mesmo pressuposto, como no caso anterior. Dessa vez, considerando o valor de G como a densidade vezes a velocidade superficial do fluido, considerando o fluido como um gás ideal, ou seja, de modo que o valor de sua densidade seja dado pelo valor da pressão vezes a massa molar do gás dividido pela constante R vezes a temperatura do gás, pode-se novamente manipular a equação de modo a se formar uma equação do primeiro grau. O x da nossa equação será definido como o valor de G, e o y é dado pela densidade média do nosso fluido vezes a perda de carga do leito, dividido pelo valor de G. Para se determinar a densidade média do nosso fluido, utiliza-se uma média estabelecida entre a pressão de entrada e a pressão de saída do nosso fluido no leito. Novamente, a partir de diversos valores de velocidade superficial do escoamento e da diferença de pressão durante a passagem do fluido pelo leito, consegue-se realizar uma regressão linear, encontrando o valor de B e de A da equação AX mais B de uma reta. Então, como feito anteriormente, manipulando os valores de A e B encontrados, define-se o fator C do leito, como o valor de A da regressão vezes a raiz quadrada de K, e a permeabilidade do leito como a razão entre a viscosidade do fluido e o valor de B da regressão. Para concluir, faremos agora um resumo de tudo que foi visto nessa videoaula. Começamos definindo a perda de carga em um leito fixo de modo teórico, e para isso utilizamos a equação de Ergun. Através da manipulação da equação de Ergun, pode-se predizer os valores de K e de C, teoricamente a partir das seguintes fórmulas.
Já experimentalmente, para escoamentos de fluidos incompressíveis e através da equação de primeiro grau formada, pode-se predizer o valor da permeabilidade do leito como a viscosidade dividida pelo valor de B da regressão linear. Já o fator C é dado pelo A da regressão linear vezes a raiz quadrada da permeabilidade dividido pela densidade. Já para escoamentos de fluidos compressíveis, de maneira análoga, o valor da permeabilidade do leito é dado pela viscosidade dividido pelo valor de B da regressão. E o fator C é dado pelo valor de A vezes a raiz quadrada da permeabilidade. Essa é a nossa videoaula sobre o leito fixo. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima!